E essa disfunção ela é complicada, né? Sabe o que eu reparei na tua fala aqui? Já um como seu. Você falou, eu cheguei Você tá só me calibrando, e eu né? perguntei pro meu mestre. Já gostei disso. Já gostei disso porque eu acredito que muito mais importante do que saber fazer boas perguntas é saber pra quem perguntar. Sim. Porque mesmo a pergunta errada pra pessoa certa, ela corrige a bola e te devolve redondinho. Agora a pergunta certa pra pessoa errada vai dar ruim de qualquer jeito. Sabe, responder uma causa vem do sovaco Então, dela, sei e eu lá. vejo que você Terrível. sempre foi muito bom nisso, velho. Você sempre foi muito bom, assim, eu preciso fazer eu preciso fazer perguntas ok, mas para pessoas certas. Sim. Então você sempre, eu já te vi fazendo perguntas, e quando você sabe que é teu cara certo, pergunta, ouço. Então, sempre um caminho do seu como foi sempre ter essa figura do mestre Sim. e pergunta, sempre um cara muito perguntador. A Karina fala sobre isso, né? Porque, assim, quando eu tô no palco do evento, eu sou o cara que, por exemplo, protagonista, eu falo 17 horas por Você dia. tá sendo mestre naquele momento. Então, mas aí as pessoas acham, nossa, o Wendel é o cara que onde ele tá, ele fala pra caramba. E eu sou das pessoas que menos fala. Se você tiver uma roda, eu tô sempre mais quieto e eu tô sempre observando e fazendo perguntas e deixando as outras pessoas falarem. Eu falo porque eu já vi esse cara assim, é verdade. E você tá assim, ó. Só que quando eu falo isso, a pessoa fala assim, mentira, eu sempre vejo vídeo do Wendel falando pra 2.000 pessoas, não é possível, né? Mas a real é essa. E aí eu sempre faço perguntas. E eu sempre tô o tempo todo atrás de gente que já conseguiu fazer o que eu não consegui. Você tem um monte de coisa que você já conseguiu fazer que eu não consegui. Cheguei aqui e falei, pô, meu time comercial não tá nem perto da estrutura que vocês têm. Óbvio, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Então vocês estão com um time aqui de 30 e tantas pessoas. Meu time comercial tá com 12, 13 pessoas. A gente tá estruturando, estamos criando playbook comercial agora, você já tem isso tudo maduro. Então eu preciso ter essa humildade de aprender. Porque eu descobri o seguinte, não tem como eu estar no pódio ou no topo de alguma coisa se eu não estiver disposto a me humilhar para um processo de aprendizagem. E quando eu falo humilhar no processo de aprendizagem, me tornar, me colocar de joelhos. Então quando eu estava aqui rodando com você aqui na empresa, falando, cara, como é que você faz isso? Como é que você faz? Eu me vejo de joelhos e fazendo assim. Sabe? Eu me vejo, realmente eu me vejo assim. Porque se eu não estiver disposto a me colocar nessa postura de ser aprendiz, de ser humilde, eu vou ser cometido pela minha arrogância, vou ser cometido pela minha vaidade. Eu ia chegar aqui para você e começar a falar, não, porque lá nós estamos fazendo isso. Não falei nada disso. Cara, tô com dificuldade nisso. Queria aprender mais sobre tal coisa. Então eu preciso me colocar nesse lugar e isso é uma estratégia mental, porque eu já fui o outro cara. Eu já fui o cara que onde eu chegava, por mais que eu estava ferrado em algumas áreas, eu fazia de tudo para poder esfregar na cara das pessoas as outras áreas que estavam indo bem. É um movimento egóico, é um movimento do ego, é um movimento da vaidade. Vaidade é um pecado, Você acredita que o ego é o grande inimigo das pessoas? Perdão? O ego é o grande inimigo das pessoas? Que no final das contas sempre é ego. Se a gente reduzir, quebrar em moléculas menores... Não, se a gente for começar a pensar, eu me questiono muito sobre isso. Inclusive depois do processo meu e da Karina de conversão, muita coisa foi reconfigurada na nossa vida, né? Muita coisa deixou de fazer sentido. Inclusive, eu levo esse tema até hoje para as minhas direções espirituais. Quando eu sento com um padre ali, a cada 30 dias, 30 minutos, fazer uma direção espiritual, eu levo esses temas. Para entender o que é realmente verdadeiro do meu coração e o que é meu ego. E saber a diferença dessas duas coisas é tão importante. Uau. Então, eu te dou um exemplo. Eu tinha uma lista de Rolex que eu queria comprar. Uma lista de Patek Philippe, uma lista de... Aí eu comecei a me perguntar, para quê? Beleza, você tem seus relógios lá, tem alguns lá, mas... Pra quê a partir daqui? Pra que é? E eu tô me questionando isso o tempo todo. Em relação a gente saiu lá de Courchevel, vocês foram esquiar no Canadá também e tal, né? E aí a gente saiu de Courchevel, eu falei, pô, seria incrível se a gente saísse de helicóptero daqui. E a gente filmasse e tal, pô, deve ser linda a vista dos Alpes, e aí a gente pousar no aeroporto de Quebec, depois voar, né, pra França, depois Brasil, tal, vamos filmar. Aí quando o vídeo chegou, vamos postar. Aí eu perguntei, pra quê? O que tá no meu coração quando eu faço isso? E muitas das coisas eu parei de postar. Porque eu sabia que a intenção era outra. A intenção era simplesmente a vaidade. Era, eu vou postar e eu quero ver o que as pessoas vão comentar. Então, quando essa clareza maior vem, você vê, cara, tem ego aí por trás. Tem muito ego aí por trás. Por que eu quero? Né? Então, por que eu quero chegar nesse nível de tamanho? Por que eu quero... E quando essa clareza vem, você consegue se conectar ao que realmente está sendo sua verdade. O que realmente é a tua verdade? Aí você começa a ter mais clareza sobre isso. Então, ego é um grande inimigo. A vaidade, Você falou né? uma coisa muito... Eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes... Cara, como é que eu
consigo saber se é do coração ou não é. Porque é uma autoanálise, tipo, absurda você no estado de presença se perguntar, porque quantas decisões acabam sendo... Passam pelo nosso subconsciente, a gente vê o ego é presidente e a gente não tá nem percebendo. O ego decide o que a gente faz, o que a gente faz, a gente nem se ligou. Uhum. Né? Então é um exercício, primeiro, a partir desse questionamento, porque sabe, se eu fosse dar um protocolo para as pessoas, Uhum. de como você se liga, se é do teu ego, se o que você tá, por exemplo, comprando é para você ou para os outros, é o que faz o teu coração cantar ou para fazer alguém calar a boca, Sim, né? exatamente. Então, é um exercício muito difícil isso. Então, mas esse já é o caminho. Exato. Então eu preciso estar num estado de consciência, um estado de alerta. E esse estado de alerta é orar e vigiar. Eu tenho que estar o tempo todo Concordo. me questionando. Beleza, eu quero comprar isso. E eu quero comprar, eu já estou pensando que eu vou fazer tal coisa com isso. Então para que eu realmente estou querendo isso? Pô, vou dar um tempo. Deixa eu ver se daqui mais uma semana, mais daqui um mês, isso se manifesta ainda dentro de mim. E a pessoa vai começando a perceber que ela não precisa de muitas das coisas, vai começando a perceber que muitas das coisas não fazem sentido para ela. Mas é principalmente pensando, se eu fizer isso agora, o que eu estou buscando? E aí, antigamente, eu dava uma empacotada, né? Não, porque eu estou buscando isso por conta disso, de uma narrativa, que tinha um monte de tecido ali envolvendo o cocô. Mas você vai tirando a seda, você vê que é merda ali embaixo. Não adianta, você pode envolver com tanto de seda que for, é merda que tá ali embaixo. E aí isso foi ficando claro para mim. Mas isso foi com muito autoanálise, isso foi com muita orientação espiritual, levando para entender. Isso aqui que eu tô buscando fazer é importante para quê? Para quem? Então, por exemplo, uma coisa simples. Beleza. As pessoas, elas fazem muitas das coisas para terem a aprovação das outras, muitas das coisas para serem amadas pelas outras pessoas, né? E eu me perguntei, por que raios eu tenho uma Lamborghini dourada? Você se perguntou isso? Já? Mas claro! Por que raios eu tenho uma Lamborghini dourada? Mas você perguntou depois de ter ou antes de ter? Depois. Depois, tá. Depois. Né? E aí, isso foi tema de inúmeras reflexões e 2, 3 sessões de orientação espiritual. O que está por trás disso? O que é a questão central? O que eu quero provar, entende? Aí vem várias camadas. Poxa, eu gosto de carro por causa do meu pai. Meu pai tinha Opala, me pegava no colégio quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 12 anos de idade no colégio e saía cantando pneu. Imagina você chegar no colégio da tua filha e um miserável sair cantando pneu na esquina assim. Meu pai é diferente, meu. Então assim, aprendi cheiro de borracha e tal. Toda vez que eu vou pro autódromo, né, gosto de levar meu pai. Quando eu compro um carro novo, quero que meu pai esteja junto, pra ele poder ver, pra gente poder andar junto e tal. Beleza, então, mas... E quando eu saio com o carro na rua? Eu saio porque eu gosto de andar com o carro, é um carro veloz, é um carro que tem um barulho incrível, mas o que eu sinto quando as pessoas olham? E eu percebi que logo que eu comprei o carro, eu queria que as pessoas olhassem. Eu queria que as pessoas olhassem. Ao ponto de quando eu estava parado, eu falei, poxa, ninguém naquele grupo tá olhando. Eu acelerava só para fazer barulho. Então quando você começa a perceber que você está indo para esse lugar, você fala assim, cara, eu já entendi o que está no meu coração. E aí a minha postura com o carro mudou. Eu estava pronto assim, não, vou vender esse carro, porque não tem o menor sentido. Só que eu percebi que a minha postura com o carro mudou. Entende? Então, quando é que hoje eu gosto que alguém olhe para o carro? Quando é um menino e uma criança, assim, um menininho e uma criança. Eu amo quando ele aponta e fala assim, olha lá o Hot Wheels. Meio que aquela coisa de você estimulando alguém a sonhe, meu filho. Exato, tipo, exato. sonhe, Não, meu isso filho. pra mim é o ápice, entendeu? Mas a minha relação com o carro foi curada, como várias outras coisas, mas era uma relação completamente egóica, completamente da vaidade, mas no último nível ali. Então uma coisa que eu tenho prazer é, sei lá, pega um domingo, sai pra dar uma volta, aí para no posto de gasolina e vê um menino com o pai. O guri com o celular filmando, pode tirar uma foto? Eu falei, não, você vai entrar no carro. Entra aqui, aí o guri vem com tênis sujo de barro, pisa no pé da Lamborghini, entra o pai, meu Deus, eu falei, calma, é só couro isso aqui, é couro e borracha, relaxa. Ele senta, eu faço ele ligar o carro, aí ele bota o pezinho lá no fundo, acelera, aí eu falo pra ele, você vai me prometer que você vai estudar muito, você vai ter coragem, você vai abrir uma empresa. Aí ele fala, eu prometo, porque você vai ter uma dessa aqui. Aí eu prometo, o guri com barulho, o guri tá no meio do rolê ali. Então isso para mim é muito bacana, é muito realizador. Mas antes era uma outra coisa. Você não mudou o meio, você mudou os fins. Então, você vê que nas duas coisas, para impressionar alguém ou para estimular alguém a sonhar, o carro foi o veículo. Exato. Então, é o seu instrumento, né? Como se é uma faca, ela pode repartir o pão ou machucar alguém. Sim. Né? Então,
um significado novo. Porque se eu não fizesse isso, provavelmente eu falasse assim, bom, agora eu preciso de um outro carro, porque ninguém tá olhando para esse. Então, provavelmente agora eu preciso de um outro Rolex. Provavelmente agora eu preciso abrir mais uma empresa para eu poder falar que agora eu não tenho uma empresa só, eu tenho 4. E aí a pessoa vai se autodestruindo nesse processo de buscar construir alguma coisa, ela vai se destruindo. Pela tua vivência.